Voltamos a falar das propostas alternativas ao aumento do IOF. Houve críticas à ideia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de se cobrar uma alíquota de 5% sobre investimentos atualmente isentos, como a letra de crédito do agronegócio. Por isso, quem conversa com a gente agora ao vivo é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion. Deputado, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. A gente sabe, deputado, tudo que foi proposto pela equipe econômica tem que passar pelo Congresso Nacional. Então, a primeira pergunta, deputado, é absolutamente direta. Nesse esforço de melhorar as contas do governo, qual é a possibilidade de se aprovar essa mudança nos fundos isentos? Eu nem pergunto em relação apenas à FPA, mas do plenário, por exemplo. Boa noite. Boa noite, Márcio, boa noite a todos aí do estúdio. Veja, é mais um erro do governo, né? Primeiro, a crítica que nós fizemos em relação à taxação de IOF, o governo reflui e apresenta uma proposta alternativa que taxa completamente a essência, o cerne do Plano Safra, as LCAs, as LCIs do mercado imobiliário e também outras letras de crédito, outros títulos do agro. Isso é extremamente preocupante. Nós temos uma coalizão de frentes com mais de 30 frentes parlamentares e nós não vamos aceitar de jeito nenhum, do jeito que está, não tem como passar, não. Qual pode ser o impacto na produção agrícola se for retirada a isenção das LCAs? E nem digo também, complemento, não apenas na produção agrícola, mas no consumidor. O impacto é direto, né? O impacto vai ser repassado. Nós estamos falando em 5% na letra de crédito do agronegócio, que é o que dá o lastro para o Plano Safra. Para você ter uma ideia, no ano passado, ou até meados desse ano, nós tivemos em torno de 700 bilhões de reais de negociação desse título. Se nós colocarmos nos 5% sobre os rendimentos, isso vai perder completamente a atratividade e as alternativas que nós estamos buscando de financiamento do agronegócio acabam ficando cada dia mais escassas. Primeiro o governo taxa o FIAGRO, depois o governo ameaça taxar a IOF, né, taxar os impostos de operações financeiras. Lá atrás, na MP 1227, tentou evitar o aproveitamento de créditos de exportação, e agora apresenta essa medida em relação à letra de crédito do agronegócio ou da agropecuária. Para nós é um golpe mortal, é extremamente forte, prejudica muito a competitividade do agro brasileiro e é óbvio que isso acaba sendo repassado para o consumidor final. Nós estamos falando no momento em que a gente precisa baratear os custos para baratear os alimentos, nós estamos falando em feira mais cara para o brasileiro. Nós temos já semanas de negociação e negociação direta junto com os presidentes das casas, deputado Hugo Mota, senador Davi Alcolumbre. Pergunto como o senhor vê o papel dos presidentes dessas casas nessa negociação com o Ministério da Fazenda. Veja, eu acho que há um erro muito formal nessas negociações. Em momento algum eu vi o ministro Fernando Haddad ou alguém do governo falar em corte de gastos, em diminuir o tamanho da máquina, em diminuir o tamanho do Estado, em parar de gastar tanto com medidas eleitoreiras como tem feito. Isso, infelizmente, impede qualquer negociação. Quando nós temos que ficar cobrando cada vez mais do brasileiro, isso demonstra a inépcia e a ineficiência do governo em relação a administrar as contas públicas. Falei hoje mais cedo, bem cedo, aliás, com o presidente Hugo Mota, falei que por parte da FPA e da coalizão de frentes parlamentares não há compromisso algum em relação à aprovação dessa medida provisória ou apoiamento de uma medida como essa, e nós deixamos muito claro, e o presidente transpareceu isso, de que não há o compromisso dessa aprovação. Isso tem que ser julgado pelo Congresso, precisa ser analisado pelo Congresso, e é o que nós vamos fazer. O grande problema é que uma medida provisória passa a vigir a partir do momento que ela é publicada. Então o governo aproveita, do jeito que fez com o IOF agora, que fez o decreto, está valendo enquanto a gente não derruba o decreto ou eles retiram, e a medida provisória é a mesma coisa. Vai ficar valendo enquanto ela for publicada até a hora que ela seja analisada pelo Congresso. Mas, repito, é um golpe muito forte para o consumidor brasileiro, para o produtor rural brasileiro, no momento em que a gente precisa manter competitividade e a planilha de custos da lavoura, da produção, está extremamente débil, vamos dizer assim, delicada em relação ao patamar e a comparação entre custo e lucro, e a gente tem uma dificuldade enorme na rentabilidade dos produtores. Então, óbvio que isso vai acabar sendo repassado e é uma preocupação muito grande. O senhor escreveu nas redes sociais e falou agora de como o governo não fala em cortar gastos. O próprio ministro Haddad, ontem à noite, ele chegou a levantar os problemas como Fundeb, BCP, emendas parlamentares, mas realmente não falou qual seria a solução para esses problemas. Pergunta ao senhor, onde poderia ser esse corte de despesas do governo?
Veja, eu vejo o governo agindo politicamente, única e exclusivamente politicamente, tentando recuperar a popularidade do presidente da República, que está extremamente baixa, pensando na eleição do ano que vem. Todas Ah, essas benesses geradas, benefícios, isenções e tudo isso que está acontecendo para o mercado comum tem custado muito para o governo. Ao mesmo tempo que o governo fala em enfrentar um déficit primário e tentar equilibrar as contas públicas, a gente alerta isso o tempo todo, o governo está lá, falando em aumento de categorias, ah. falando em supersalários, falando em buscar novos cargos dentro da União, e isso a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Precisa haver um corte na carne, precisa haver uma iniciativa do próprio governo que gasta mal, gasta errado, aumenta os juros, causa a inflação que nós estamos vivendo e agora quer que a gente, de novo, o setor produtivo, de novo, pague a conta. Só lembrando, Márcio, o setor produtivo que é responsável pela balança comercial brasileira, que é responsável por mais de 30% dos postos de trabalho gerados no país e que é responsável por praticamente 25% do PIB. É uma falta de respeito sem tamanho.